atividades simples do dia a dia fica mais difícil, né? É uma realidade que a Covid também trouxe para muitas pessoas que nem têm problemas cardíacos. O cansaço se torna mais constante, né? Porque exige muito dos órgãos. A boa notícia é que a fisioterapia cardiopulmonar é um tratamento que busca melhorar justamente a qualidade de vida desses indivíduos por meio de um método que é quase nada invasivo e que ainda por cima promove saúde e bem-estar. Então essa reabilitação cardiopulmonar vai ser o tema de hoje no nosso quadro. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Falando de saúde com doutora Maria Ângela. Ela mesma que está conosco hoje. Oi, doutora Maria Ângela, boa tarde. Boa tarde. Antigamente, quando a gente falava assim de reabilitação cardiopulmonar ou reabilitação cardíaca, a gente associava isso às pessoas mais idosas, às pessoas que tinham sofrido infarto, que tinham problema de angina. A Covid-19 mudou muito o perfil dessas pessoas, não foi? Sim, mudou e o perfil da reabilitação cardiopulmonar, ela é muito mais amplo. Sim. E vai desde pessoas sedentárias, pessoas cardiopatas, quem tem problemas pulmonares, mas também aquelas pessoas que são saudáveis, que são atletas, mas se cansam aos pequenos e médios esforços e querem melhorar esse condicionamento, melhorar desse cansaço. Como é que funciona a fisioterapia cardiorrespiratória? Inicialmente, a gente faz uma avaliação para identificar qual é a força da musculatura respiratória e ver qual é a capacidade física. Então, tem alguns testes que não são invasivos, a gente faz na própria clínica, que vai identificar qual é a capacidade individual naquele dia. E mediante esses testes é que a gente vai propor os exercícios, a prescrição de exercício para cada paciente, para cada pessoa, é individual. A dose é única, não tem aquele exercício, receita de bolo para todo mundo. Entendi, é bem subjetivo mesmo de cada caso, né? E tem fases, é assim, Maria Ângela? Isso, quando a gente leva para as patologias, pensando assim, as cardíacas, as mais sérias, as que envolvem graus de risco, elas são divididas em fases, que vai de pessoas que vão se submeter à cirurgia, de pessoas que já se submeteram ou que passaram por algum evento, como por exemplo o infarto, que fizeram angioplastia, que vão fazer algum tipo de cirurgia. Então, essa primeira fase temporal, a gente refere ela ao pré e o imediato durante a internação hospitalar. Tá ali na tela mesmo. Que não é aquela coisa de ficou no hospital ou teve alguma coisa, vai ficar parado lá, não faz nada. Entendi. Então, lá no hospital, exercícios, caminhadas. Caminhadas leves, sentar à beira do leito, alguns exercícios metabólicos para melhorar a circulação. Já começa daí, mas também não é todo mundo, tem que estar estável, mediante a avaliação que o fisioterapeuta vai identificar o que é que naquele dia vai poder ser feito. Vamos pensar, saiu do hospital, recebeu alta, fase 2. Fase 2 e 3, elas são bem pertinhas, bem juntinhas, são aqueles exercícios supervisionados. Verificação da pressão arterial, verificação da oximetria de pulso, ver se não tem nenhuma arritmia, nenhum acelerar desse coração, ou se essa pressão não sobe ou cai muito durante o exercício. Então, é aquela atividade que ela é feita com supervisão. A gente fica do lado e vai observando a cada exercício, seja ele aeróbico ou resistido, seja aquele numa esteira, numa bicicleta. Trabalha a flexibilidade também, Maria? Muito indicado para idosos, justamente por isso, porque aumenta a força muscular, às vezes melhora a gente fica achando que isso é só em pilates. Não. Flexibilidade, equilíbrio e força ajuda muito o idoso a prevenir quedas. A preocupação maior que a gente tem no idoso é o risco que ele tem maior de cair. Então, com essa fisioterapia, que não necessariamente ele vai entrar nessas fases de reabilitação cardíaca, mas não deixa de ser uma reabilitação, e durante essa primeira consulta, essa primeira avaliação, a gente vai identificar quais são as necessidades, né? Quem precisa de melhorar mais flexibilidade, mais força, mais equilíbrio, e daí a gente vai fazer a prescrição, a dosezinha mesmo. Cada exercício, quantas vezes, quantas repetições, isso sempre acompanhando com segurança. A frequência cardíaca, a pressão arterial,
Pessoas jovens podem necessitar dessa fisioterapia também, né, Mariângela? Eu vi hoje uma foto de uma moça super jovem no seu Instagram e eu disse, caramba, ela é muito jovem, tá necessitando da fisioterapia cardiorrespiratória. Isso, porque ela sempre praticou atividade física, mas sempre se cansou com muita facilidade na atividade esportiva de escolha dela. Então, existem técnicas de respiração, existem aparelhos que ajudam a melhorar essa força respiratória. Do jeito que existe a musculação que a gente fala de braço, de perna, existe também uma carga que a gente coloca em aparelhos para respirar, que vai melhorar a força de respirar. Então, vai melhorar, muito usado em atletas. Muita gente assim, eu não vou correr nunca, porque eu não dou 2 passinhos, eu tô... Na próxima esquina já estou morrendo de cansado. Sim. Então, tem jeito, tem como tratar e melhorar esse condicionamento cardiorrespiratório. Gente, que tema interessante, eu adorei, porque muitas vezes a gente só liga isso à questão das doenças. E não, você está super saudável, você só não tem um condicionamento, né, adequado para fazer determinadas. Jogar um futebol para os meninos e para as meninas também, fazer uma atividade física de maior intensidade, porque não aguenta. Olha aí a fisioterapia para te ajudar. Vamos falar um pouquinho desse sucesso, Desirê, prepara as perguntas que eu já vou liberar para a doutora Mariângela, mas vamos falar do sucesso na reabilitação, como ter sucesso nesse quesito. Tá. Eu sempre falo que a gente dá as mãos. Eu, como né, fisioterapeuta, como profissional, vou ser o guia e o paciente ele vai dar as mãos junto comigo para a gente se unir e poder ter o ganho, poder melhorar. Então, ter adesão, né? Isso. O programa educacional, quando ele aprende, quando ele coloca em prática, porque geralmente associa a fisioterapia àquela sessão. Vamos fazer 5 sessões, vamos fazer 10 sessões, mas não é bem voltado para a sessão. É um programa, né, de alguns encontros que daí a gente vai poder ter esse ganho. Nessa imagem está mostrando justamente essa avaliação dessa musculatura respiratória. Vai aparecer lá no computador qual é a força que ela vai estar de condicionamento e mediante isso a gente vai poder traçar o melhor exercício para ela. Gente, é muito interessante. Pessoas saudáveis só querem melhorar a performance, conseguir um condicionamento melhor, melhorar a força, melhorar a flexibilidade, melhorar, consequentemente, a qualidade de vida, né, Maria? Isso, é o objetivo maior, né? Independência, autonomia para realizar as atividades. É isso que a gente propõe, isso que a gente, né, tenta para poder dar a alta. Quando chega no momento de que ele já conseguiu fazer as atividades, tem a alta, né? Nesse momento, né? Não é uma coisa para o resto da vida, não. Tem um momento que está condicionado, bem condicionado, alta. Isso. Boa. Uma telespectadora diz que é jovem, ela tem 26 anos, recentemente teve trombose venosa profunda. Ela está em tratamento ainda, mas nos 2 primeiros meses ela teve muita dor no pulmão. Ela está dizendo que agora não sente mais. Ela está preocupada. Deve procurar um especialista ou já não corre mais risco? Então, esse risco vai estar associado à proteção que o médico, né, o vascular, que deve estar acompanhando, deve ter deixado ela com algumas medicações. E a gente sempre fala que para liberar para a atividade é sempre importante passar por uma avaliação médica. Entendi. Então, no caso dela, tanto o cardiologista, de repente, também o angiologista, liberem para fazer essas práticas de atividades e acompanhem também essa questão pulmonar, né, Mariângela? Isso, porque daí ele deve passar alguns exames de imagem que vai dar mais segurança para ele, para a gente, para a paciente como um todo, para poder realizar algumas atividades. Sejam mais intensas. Entendi. O Juan, boa tarde, Fernandinha. Eu me chamo Juan Santini e meu avô tem apresentado muito cansaço, dificuldade de falar e também tremores. Ele tem 86 anos. Pode ter relação com algum tipo de problema? Sim, a gente já fala que idoso, né, já vai perder algumas capacidades no decorrer do tempo, né, com essa fraqueza muscular. Ele fala do cansaço. O cansaço pode ser físico, pode ser de cansaço das pernas, não conseguir andar como antes. Que está com dificuldade até de falar que cansa, né? Pois é, um dos testes que a gente faz durante uma atividade, seja ela na esteira, na bicicleta ergométrica, a gente pede para que as pessoas repitam algumas frases e a gente vai ver como ela se comporta ao falar essa frase. Tem gente que interrompe logo no começo.
fica ofegante, não consegue falar. Então, é um dos sinais desse cansaço. E aí, nesse caso, reabilitação. Reabilitação, com Olha certeza. que interessante. Inicialmente com a supervisão, todas as vezes, as sessões que a gente fala, geralmente são 2, 3 vezes por semana, mas é muito particular também quanto a isso. Por isso que a gente fala que é um programa, não é uma sessão que vai resolver. Sim. E quando a gente fala do sucesso da reabilitação, é justamente isso, quando a gente ensina o paciente, o cliente, ele aprende e põe em prática todos os dias. Não adianta ele fazer um dia comigo só lá e depois ele passar, sei lá, 4, 5 dias sem fazer absolutamente nada. O sucesso é literalmente você fazer a sua parte. O somatório. O somatório. A gente dá as mãos e consegue o objetivo. E eu adoro ter essa mão dada toda quarta-feira aqui para você de casa, ter a chance de ver tantos assuntos que são específicos e que você não teria acesso se não fosse o Tá Tudo Bem. Obrigada, viu, doutora Mariângela? Você é sempre maravilhosa ajudando a gente com as informações. E o Instagram da Funcionale.jp tá na tela, doutor John Alexander, que é cardiologista e também faz cirurgias cardíacas. Doutora Mariângela, que é fisioterapeuta, ela tem... Olha, essa mulher é uma sumidade, tá? Então você presta atenção, ó, explica, tem muito vídeo legal, tem muito conteúdo legal, tem muita postagem informativa. Esse marco aí desses 60, Desirê, foi um marco bem importante para a questão cardíaca, porque foi o dia em que a equipe completou a implantação de 60, chama TAV ou TAVI? TAV mesmo, né? Que é um tratamento, né? Transcatéter. São algumas pessoas que elas não têm condições de fazer aquela cirurgia cardíaca de peito aberto. E ela é feito, colocado a troca da válvula aórtica de forma menos invasiva. Como se fosse naquele exame do cateterismo, é colocado por via endovenosa, pela virilha. Não fica com aquela cicatriz de ponta a ponta aqui. Não, são aquelas pessoas que não conseguiriam se submeter, tem um risco maior de uma cirurgia grande, aberta, de peito aberto, e consegue resolver minimamente invasivo. Isso é possível aqui em João Pessoa. Você imagina, né? O futuro já está acontecendo. O futuro já chegou e na Funcionale já faz tempo, ó. Já estamos celebrando aí 60 implantações. Parabéns, viu, doutora Mariângela? A equipe de vocês é muito incrível mesmo. Quarta-feira que vem tem mais. Enquanto isso, você segue @funcionale.jp. Um cheiro lindona, bom resto de semana, viu? Obrigada. Você gostaria de ter um ano de conta de energia grátis?